Vamos agora estudar um pouquinho sobre o passado simples na forma negativa e perguntas com o passado simples. Tá? O que acontece neste caso? Nós utilizamos também uma partícula para indicar a forma negativa e a pergunta. Tá? Assim como a gente fazia no presente, que nós usávamos o do ou das. Tá? Por exemplo, do you know something? Você sabe de alguma coisa? Eu começo a pergunta com do. Ou I don't know, eu não sei, para negativa. No passado, nós vamos usar a partícula did, que é o passado do verbo do. Tá? Então, vamos olhar aqui o que acontece. O verbo, na sua forma natural, no infinitivo, ele vai ter uma forma básica. Por exemplo, o verbo play, que é o verbo tocar ou o verbo jogar. Se nós estivermos falando na forma do passado dele em uma frase afirmativa, nós vamos colocar o ed. Então, como que eu conjugo esse verbo no passado? Played. Eu coloco o ed no final. Tá? Isso na forma afirmativa. Se eu vou falar de forma negativa, o que acontece? Eu não preciso mais alterar o verbo. Por quê? Porque eu já tenho uma partícula sofrendo uma alteração. Eu não preciso alterar o verbo principal mais. Assim como o do fazia o trabalho de carregar o piano, o did também vai fazer. Então, quando eu quero falar eu não joguei, eu não toquei no passado, eu não falo I not played. Eu coloco o did junto com not e não preciso mais alterar o verbo principal. Então fica I did not play. Ou I didn't, que é a contração do did com o not. I didn't play. Então, se eu for fazer aqui uma comparação entre frases afirmativas e negativas, olha como ficaria. I played, I didn't play. We started, we didn't start. Eu não mexo mais no verbo, ó. Continua sendo start. You watched, you didn't watch. They had, they didn't have. Eu não mexi no verbo. He saw, he didn't see. She did, she didn't do. Perceba aqui, ó. Didn't, partícula auxiliar. Do é o verbo principal. Quando ele está no verbo principal, eu não altero, continua sendo do. It went, it didn't go. Ok? E quando eu quero fazer uma pergunta, o que acontece? O did vai para o começo da frase. Então fica o verbo auxiliar did, depois o sujeito, depois o verbo principal. Por exemplo, did I play? Did we start? Did you watch? Did they have? Did he see? Did she do? Did it go? Então, para reforçarmos aqui, o do e o does são os verbos auxiliares no presente. O did, somente did, eu não preciso de mais nenhum outro, é o verbo auxiliar no passado. Então perceba aqui que a gente já encontrou duas categorias de verbos auxiliares, que também podem ser verbos principais, dependendo da frase. Nós temos o verbo to be lá, que é o am, is e are, que no passado vira was e were. E nós temos o do e o does, que é o verbo fazer, no presente, que no passado se torna did. Exemplo, I don't watch TV very often. Eu não assisto TV muito frequentemente. I didn't watch TV yesterday. Eu não assisti TV ontem. Does she often go away? Ela sai com frequência. No passado se torna
Did she go away last week? Ela saiu semana passada? Quando nós queremos falar, tá, com uma palavra no infinitivo e nós queremos usar o negativo, reforçando, nós usamos didn't, tá? Por exemplo, I watched, mas se eu quero dizer que eu não assisti, I didn't watch. Eu não adiciono ed no final. They went. Aqui eu estou afirmando, eles foram. Se eu quiser fazer uma pergunta, did they go? Não altero o verbo no final. He had. Ele tinha. He didn't have. Ele não tinha. You did. Você fez. Did you do? Você fez. Ok? I played tennis yesterday, but I didn't win. Eu joguei tênis ontem, mas eu não venci. Did you do the shopping? Você fez as compras no shopping? No, I didn't have time. Não, eu não tive tempo. Tá? Quando nós vamos ao shopping aqui no Brasil, nós chamamos o prédio de shopping. No caso, no inglês, shopping é o verbo quando você compra no shopping. No nosso caso aqui, shopping, para eles é mall. Tá? Então, o prédio que tem as lojas não se chama shopping. Shopping é o ato de comprar nas lojas. Tá? We went to the cinema, but we didn't enjoy the film. Nós fomos ao cinema, mas nós não curtimos o filme. Quando nós temos as WH questions, o que acontece? Elas vêm antes do verbo auxiliar. Por exemplo, what did you do last night? O que você fez na noite passada? How did the accident happen? Como o acidente aconteceu? Happen é do verbo acontecer. Quando eu coloco did happen, ele se torna aconteceu, passado. Where did your parents go for their holiday? Onde os seus pais foram para o feriado deles? Quando eu quero responder de forma contraída uma pergunta, dizendo que sim ou que não, eu posso utilizar a mesma técnica que eu utilizei lá com o do. Yes, I do. No, I don't. Mas neste caso, nós iremos falar yes, I did. No, I didn't. Por exemplo, did you see Joey yesterday? Você viu o Joey yesterday? Ontem. No, I didn't. Não, eu não vi. Did it rain on Sunday? Choveu no domingo? Yes, it did. Sim, choveu. Did Helen come to the party? A Ellen veio à festa? No, she didn't. Não, ela não veio. Did your parents have a good holiday? Os seus pais tiveram um bom feriado? Yes, they did. Sim, eles tiveram. Ok? Então, nos vemos no próximo capítulo.